Fala, galera coral, é tempo de Santa Cruz no ar. Próximos passos da SAF. SAF já foi dita que foi assinada, o último aditamento. E agora? Quais são os próximos passos? Antes da gente entrar nesse tema, esse vídeo chegou até você, inscreve-se no canal, ativa o sino das notificações, deixa teu like, importante para o YouTube entregar a mais pessoas os vídeos. Compartilha no grupo de WhatsApp que você faz parte e comenta. Os comentários de vocês são super pertinentes. Queria pedir a vocês a nossa nova campanha agora para chegar aos 3.200 inscritos no YouTube. Se inscreve aí, né? Batemos a meta dos 3.000, vamos agora para 3.200. Nossas metas são pequenas, mas são humildezinhas, mas a gente vai, de grão em grão, a gente chega lá. Se você quiser ser um colaborador nosso, está passando o Pix aí embaixo, você faz a sua doação, o valor que você achar necessário. Ou então você torna-se membro do canal. Ao lado de inscreva-se, tem Seja Membro. E aí você clica lá, tem 2 planos, você adere ao plano que você achar melhor. Bom, torcedor, dentro do campo de jogo ainda, lá em Natal, o Irã Santana, o investidor da SAF que mais aparece, ele disse que a SAF já estava assinada, o último aditamento, no caso, e que isso não foi publicizado uma vez que o time estava no lançamento defensiva e que é o correto. Santa Cruz trabalhou esses dias, essas semanas, muito bem feito, blindando o time, sem entrevista, sem participação. Sabe-se que o momento era decisivo e que a ascensão de série, a Série B, é dificílima e qualquer forma de exposição que viesse a gerar um clima interno jogaria contra o acesso. E aí foi acertada a decisão do Santa Cruz. Nós tínhamos a notícia que, de fato, o aditamento já tinha sido assinado. E aquelas arestas que surgiram e que fizeram travar a SAF, elas foram dirimidas. Aquelas barreiras elas foram ultrapassadas, que foi justamente na questão do patrimônio. Então, agora, nesse novo aditamento, esse novo aditamento nada mais é do que o ponto comum entre os extremos, investidores, clube e conselho, né? Então, se chegou a um termo que agrada aos investidores e ao clube. Sendo assim, é lógico pensar que esse aditamento ele já vem com uma pré-aprovação. O que falta agora são as formalizações, que é o ok do Conselho Fiscal, o parecer favorável, para se marcar a AGE. Em termos de futebol, o Santa, mesmo se chegar até a final, ele vai ter funcionamento no seu futebol até outubro, meados de outubro. Então, um time que chegar na decisão, na final do campeonato, mesmo sendo campeão, ele para na metade de outubro. Então, você fica com o resto de outubro, novembro e dezembro. E a expectativa é que esse resto de outubro, novembro e dezembro, se acelere o processo de aprovação formal da SAF dentro do clube, que seria a aprovação do Conselho e seria a ratificação na AGE. A grande preocupação que toma conta dos torcedores do Santa Cruz é, até lá, se a SAF não toma conta, até lá, como é que fica a questão do futebol? Sabemos que nós temos que começar a planejar 2026 agora. Todavia, a SAF não pode tomar ações concretas, uma vez que ela não está à frente do clube ainda. Mas vamos deixar para planejar em janeiro? Não seria tardio? A SAF já teve algo extraordinário, que é começar no clube com acesso, ou seja, no seu ano zero, a SAF já teve um acesso. Isso é importantíssimo. Mas é bom também, a gente fica preocupado com a questão da organização do departamento de futebol e da criação de uma estrutura de base que dê suporte a esse departamento.
Nós estamos hoje jogando na arena, segundo os nossos dirigentes, porque não temos lugar onde treinar. Então, a gente treina no Arruda e não pode jogar e treinar no Arruda para não castigar o campo. Então, treina no Arruda, joga na arena. É esse tipo de estrutura que nós estamos falando. Conversando com uma pessoa ligada, tá? Essa pessoa disse o seguinte, nós, de fato, não podemos fazer nenhuma atitude concreta porque não estamos formalizados ainda. Mas fique tranquilo que nós não vamos estar parados. No mercado, nós já estamos monitorando não só atletas, mas como pessoas para o departamento de futebol. Inclusive, essa fonte afirmou que vários executivos de futebol se mostraram interessados em gerir o Santa Cruz SAF, uma vez que o time sai da Série D, tem a sua SAF pré-aprovada e contará com todo um apoio estrutural dito pelos investidores, como na questão financeira. Ontem foi dito que terá um aporte de 36 milhões para a Série C. Então, qualquer executivo se sente seduzido, e o nome do Santa Cruz hoje é um nome bem visto no mercado. Enfim, nós temos agora um rito, que é a aprovação do Conselho Fiscal, mas que não deve ser problema, uma vez que o aditamento foi um ajuste de visões diferentes. Então, entende-se que esse aditamento ele já vem pré-aprovado, então é pura formalidade. Eu só fico pensando o seguinte, não seria interessante, não sei também se é possível, se o Conselho entender e acelerar essa AGE, porque o Estatuto diz 40 dias, mas se há uma conformidade no clube, não poderia antecipar esse processo? É algo a se pensar para que a gente, entre 2026, já com um planejamento, com um direcionamento, e não deixe para fazer as coisas no meio das competições, o que é extremamente ruim e difícil, né? Enfim, vamos ter, depois da Série D, que sentar, fazer uma análise criteriosa de elenco, e isso é um assunto muito sério. A gente nem pode ser visceral enquanto torcedor e dizer que ninguém presta, e a gente não pode ser também ser tomado pelo sentimentalismo de gratidão e achar que todo mundo deve ficar. Eu acho que tem que ter uma análise criteriosa. Acho que o elenco tem um excedente que não foi utilizado, que demonstra que precisa sair. Tem jogadores que foram utilizados que, para mim, já encerraram ciclos dentro do clube. Então, isso tudo tem que ser feito de maneira criteriosa e minuciosa. Por isso, a minha preocupação, que enquanto não se define o futebol, essa análise criteriosa ela pode demorar, e aí a gente pode perder tempo no processo de programação para 2026. Todavia, tudo está correndo bem, precisa-se dessa aprovação do Conselho, da AGE, para a gente, de fato, se debruçar sobre o que é a SAF, que até agora é uma caixa preta, a gente não sabe bem como vai funcionar, não estou pondo em dúvida as promessas, mas a gente precisa saber do conteúdo para poder ter mais confiança e poder falar com maior segurança dos passos a serem tomados. É tempo de Santa Cruz.